Olá a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Fundamentos de Física 4, finalizando a parte de campo elétrico. E aí, inicialmente, vamos discutir as definições de linhas de campo, fluxo elétrico e lei de Gauss, no primeiro momento, e no segundo momento, segunda parte, vamos essencialmente fazer a aplicação da lei de Gauss. Tá? Então, bora lá. Vou voltar aqui. Ok. Então, lei de Gauss. Então, primeiro tópico, vamos definir o que seriam linhas de campo, ou linhas de força, se preferir. Tá? A gente viu, né, que, de um modo geral, se eu tiver uma distribuição aqui de carga, tá, uma distribuição volumétrica de carga, eu vou pegar o caso mais geral, a gente, para saber, né, o campo elétrico em um ponto P qualquer, vou marcar aqui, né, a gente fazia o que? A gente dividia isso aqui em porções pequenininhas, né? Chamava isso aqui de um volume dV, que tem uma quantidade de carga dQ, né? E aí, ó, a gente chamar isso aqui de uma distância R, e aí, fazer esse ponto aqui, né? E aí a gente fazia o que? A gente dividia, e se eu quiser saber o campo aqui no ponto R, no ponto P, ou seja, a uma distância R, posso chamar isso aqui de um vetor se eu quiser, enfim, simplesmente era o que? Você integrava, né, todas as contribuições aqui, ou seja, 1 sobre 4πε0 integral de E, desculpa, de dQ sobre R quadrado, isso aqui seria apontando para uma direção, R chapéu. Tá? Essa é a direção que está aqui nessa, desculpa, um vetor unitário que está na direção de R. Tá? E aí, dependendo aqui, ó, como isso aqui é o caso mais geral, né, o dQ é simplesmente dQ igual a ρ dV. dV é um elemento de volume, né? É o volume desse quadradinho aqui. E ρ é a densidade volumétrica de carga, ou seja, a carga dividida pelo volume. Tá? Então, em princípio, aqui, ó, se eu souber o campo aqui, gerado por essa distribuição no ponto P, e aplicar a relação entre campo e força, ou seja, a força, vou colocar uma carguinha de prova aqui, né? Vai ser Q0 vezes o campo. Então, ó, a princípio, né, toda a eletrostática está resumida nessas duas equações aqui. Ou seja, eu sei calcular o campo para... Assim, a princípio, eu sei calcular o campo, que é dado por isso, por essa integral, e sei calcular a força de uma partícula de prova quando eu coloco aqui. Né? É só multiplicar o valor dela por esse campo. Então, está resolvido aí o problema da eletrostática. Tá? Só que, em geral, essas integrais aqui são difíceis de ser calculadas. Né? As integrais são difíceis. Tá? A gente, por exemplo, utilizou, vocês viram, né, nas aulas passadas, que a gente usou problemas mais simples, né, de uma linha de carga, né, e, né, na verdade a gente fez para um anel e fez para um disco, né, e a gente viu, né, que mesmo nesses problemas mais simples,
No primeiro caso foi uma integral simples, mas no segundo já começou a complicar, quando a gente utilizou um disco. Tá? E aí imagine você pegar um objeto arbitrário que você tem, e que você, se você não conhecer assim, se não tiver simetria, a situação complica, porque essa integral é dificílima de ser resolvida. Tá? Então daqui para frente, na eletrostática, a gente vai buscar ferramentas que facilitem, né, evitem a gente estar esbarrando com integrais complicadas. Tá? Então, no primeiro momento, a gente vai aprender que uma ferramenta desse tipo vai ser a lei de Gauss. Tá? E no segundo, e já indo para outro tema, a gente vai aprender a calcular uma grandeza chamada de potencial elétrico, que vai ser uma grandeza ainda mais fácil de ser trabalhada. Por quê? Porque ela não é uma grandeza vetorial, né? Ela é uma grandeza escalar. E aí isso facilita enormemente, né? Porque você não precisa estar preocupado em calcular a direção e sentido de vetor, né? Basta, como o potencial elétrico é um escalar, basta você achar a intensidade, né? O valor do potencial no ponto, né? Não tem direção e sentido, ok? E aí, primeiramente, a gente tem que definir, para a gente construir a lei de Gauss, né, o que seria, que a gente chama de linhas de força ou linhas de campo. Então, vamos supor o exemplo mais simples aqui. O exemplo mais simples que a gente tem é uma carga pontual, né? Por exemplo, uma carga positiva pontual. Tá? E aí, como a gente sabe, o campo dessa carga pontual é um campo do tipo radial, não é? É 1 sobre 4πε0, ou se você quiser chamar isso de K, o que? Se isso aqui é a carga Q, né? Então, é Q sobre R quadrado, é chapéu. Tá? Ou seja, é um campo que varia com o inverso do quadrado da distância, né? Então, eu vou desenhar ela mais para cima aqui. Então, é um campo que varia com o inverso do quadrado da distância. Tá? Então, se você pegar aqui, ó, na medida que eu vou me afastando da carga, o tamanho do vetor, ou seja, a intensidade do campo elétrico vai diminuindo com o quadrado da distância. Então, inicialmente aqui, vamos dizer que eu tenho um vetor aqui grande. Vou fazer aqui em cima do Q. Tá? E à medida que eu vou me afastando, ó, esse vetor vai diminuindo, ele vai ficando menor. Tá? É o que essa equação está dizendo. Ó. Vai ficando menor e a direção continua radial. Né? Aqui. Né? E para todas as direções, né? Ó. Finalzinho eu desenho as setinhas do vetor. Tá? Vocês tentem desenhar aí mais bonitinho que eu, tá? Então é um campo que emana de um ponto e vai para todas as direções. Então, à medida que eu vou me afastando da carga, ó, as setinhas vão diminuindo, tá? Que é justamente o tamanho do vetor. E diminui com que taxa? Com o inverso do quadrado da distância. Então, se eu tinha aqui um campo de um certo tamanho, se eu dobrar a distância aqui, ó, eu vou ter um campo com o quê? Com 1/4 do tamanho desse vetor, né?
se eu triplicar a distância, eu vou ter uma setinha, que é a intensidade do campo, que é o quê? Que é 9 vezes menor, né, do que a que eu tinha inicialmente. Tá? É isso que essa equação está querendo dizer. Tá? E aí, na verdade, quem propôs isso inicialmente foi Michael Faraday, que seria você fazer o quê? Ao invés de você estar desenhando essas setinhas aqui, você desenha, você conecta, vamos dizer assim, essas setinhas aqui em linhas. Né? Então, ó, posso pegar uma linha aqui. Pegar uma linha aqui, ó. E vou conectando, ó, esses vetores, né? Isso é o que a gente chama de linhas de campo ou linhas de força. Tá? Linhas de campo. Tá? E aí você pode me perguntar, ó, eu fiz essa representação e eu aparentemente, eu estou vendo que eu perdi informações desse campo. Tá? Intuitivamente você pode estar dizendo isso, ó, porque eu deixei de representar o meu campo por uma coisa que tem 3 informações ao mesmo tempo, né? O tamanho do vetor, a direção e o sentido, e estou representando apenas por uma linha. Né? Mas, na verdade, você pode atribuir propriedades a essas linhas. Né? E a primeira delas é o seguinte, ó. Quando você tem linhas mais próximas uma da outra, que é a situação aqui que eu tenho, ó, mais próxima da carga, ó, quando você tem linhas aqui, regiões próximas à carga, que é uma carga pontual, se você notar, as linhas elas estão mais juntas. À medida que você vai se afastando, ó, elas estão se espaçando. Tá? Então, por essa representação, dá para a gente afirmar que onde você tem linhas mais juntas, né, você tem um campo elétrico mais intenso. À medida que você vai se afastando, né, você tem um campo elétrico mais fraco. Tá? E está de acordo com a expressão do campo elétrico. Né? Ó, que ele varia com o inverso quadrado da distância. Então, a intensidade do campo ela é proporcional à densidade de linhas. Ou seja, o campo ele é proporcional às linhas dividido pela área, não é? É o que a gente chama de densidade de linhas. Tá? Então aqui, ó, se eu pegar essa região, uma região aqui, né? Se eu pegar esse quadradinho aqui, ó, é claro que eu só desenhei quantas linhas aqui? Eu desenhei 6 linhas, né? 1, 2, 3, não. 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só desenhei 8 linhas. Tá? Mas você pode desenhar aqui infinitas linhas. Tá? Você pode fazer essa figura bem cheia. Se você pegar, por exemplo, essa região e essa aqui, ó, essa região aqui, ó, vai ter mais linhas por unidade de área, quando você dividir o número por área. Tá? E essa aqui, ó, quando você dividir o número, você pode pegar uma região aqui do mesmo tamanho, né, um quadradinho aqui, ó, do mesmo tamanho que esse, você vai ver que
você vai ter menos linhas por área. Tá? Então, não é simplesmente o número de linhas apenas, tá? Que o campo mede. A gente vai ver qual é a grandeza que vai medir isso, mas exatamente a densidade de linhas, tá? Número de linhas por área. Outra coisa também é que o campo ele também deve ser proporcional à carga elétrica, claro? Pela própria expressão aqui, ó. Então espera-se que se eu aumentar o valor da carga aqui, eu vou gerar também mais linhas por área, né? Ou seja, as linhas elas vão tender a ficar mais espaçadas. Então, se eu tenho aqui um valor de carga que é Q, se eu fizer 2Q, né, eu vou duplicar o número de linhas numa mesma área aqui, né? Eu vou ter linhas mais densas, mais juntas. Né? Então, vou colocar aqui também, que é... Opa. Deixa eu apagar aqui. Aqui, o número de linhas é proporcional à quantidade de carga. Ou seja, número de linhas é proporcional a Q. Ok? E por fim, você pode dizer que eu joguei fora a informação da direção e o sentido do vetor, né? Mas na verdade eu não joguei. Se eu fizer uma coisa do tipo, se eu afirmar para você assim, o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele sempre vai ser tangente a uma linha de campo. E é verdade, para esse aqui, ó, da carga pontual, ó, qualquer ponto que você pegar aqui em cima de uma linha vermelha, você pode calcular o vetor campo elétrico simplesmente fazendo uma tangente. Tá? Okay? Então aqui seria meu campo elétrico. Se você pegar esse ponto aqui, ó, você passa uma tangente, a tangente é em cima da própria linha, né? E aí você sabe, ó, o campo elétrico. Tá? A direção sempre é tangente e o sentido, ó, vai depender do sinal da carga, né? Nesse caso aqui é uma carga positiva. Então, carga positiva, o campo é de afastamento, tá vendo? Se fosse uma carga negativa, o campo elétrico aqui, ó, as linhas estariam entrando, né? Estariam para cá, no sentido de aproximação, ok? Então, qualquer distribuição que você tiver, a direção do campo em um ponto é sempre uma reta tangente à linha de campo
neste ponto. Tá? E o sentido, quem vai dizer o sentido do campo é o sinal da carga. Ok? Aqui, ó, a gente fez para o exemplo de uma carga pontual, né? Tá? Então, se eu pegar aqui vou adicionar uma página aqui, ó. Se eu pegar aqui uma linha de campo elétrico, em geral, se ela for curvada, vou pegar aqui dar uma linha desse tipo aqui, ó. Suponho que isso aqui é uma linha de campo, tá? Se eu quiser saber, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui, quem é o campo elétrico, né? O campo elétrico sempre está tangente, né? Então, o campo elétrico, ó, seria uma coisa desse tipo aqui. Isso aqui está muito tangente, né? Vou pegar uma retinha. Ó, sempre está tangente. A uma linha de campo. Tá? Como consequência dessa representação, né, se eu pegar essas duas linhas aqui, ó, vou pegar uma assim e outra assim, né? Por exemplo, duas linhas de campo. Se isso aqui for para uma mesma fonte, isso aqui não existe, tá? É proibido. O que é que eu quero dizer? Que duas linhas de campo geradas por uma mesma distribuição de carga nunca se cruzam. Por que eu digo isso? Nunca vão se cruzar. Porque, ó, se elas pudessem se cruzar no mesmo ponto, ó, por exemplo, aqui, se eu desenhasse um campo elétrico, ele estaria apontado, ó, na tangente, né? Eu teria um campo para cá, e nesse ponto, ó, eu teria um campo para cá, tá vendo? Vou fazer a setinha aqui. Aqui. E aqui. Ó. O que é fisicamente proibido, né? Se isso aqui acontecesse para uma mesma distribuição, eu posso ter duas linhas de duas distribuições diferentes, não tem problema, tá? Mas para a mesma distribuição, isso é proibido, tá? Por quê? Porque eu sei, ó, que voltando aqui a minha fórmulazinha do campo elétrico, né? 1 sobre 4πε0, Q sobre R quadrado é chapéu, por exemplo, para uma carga pontual, ó, ela me diz o seguinte, que para cada ponto eu só posso ter um vetor campo elétrico. Tá? Se isso aqui acontecesse, tá? Eu estaria violando, ó, a equação do campo elétrico. Tá? Porque é uma relação, ó, biunífica. Né? Me dê um ponto no espaço, um R, que eu vou lhe dar um vetor campo elétrico. Tá? Essa fórmula aqui não diz assim, me dê um ponto que eu lhe dou dois vetores campo elétrico. Tá? Isso aqui é proibido. Tá? E aí, ó, vou pegar agora o exemplo, se eu colocar duas cargas, né? Duas cargas aqui, por exemplo, uma positiva e uma negativa. Ó, vou pegar aqui uma carga positiva e uma negativa. E uma negativa. Como é que você tem, ó, a gente viu, né, que aqui, ó, a carga positiva, ó, olha como são as configurações das linhas, né?
Elas sempre saem de um ponto, né? E aí o que é que aconteceria se eu colocasse uma carga negativa aqui, próximo dela? O que é que aconteceria? Então o que aconteceria é que as linhas elas iriam se distorcer, né? Na verdade aqui, ó, elas iam se encurvar, né? Porque os campos aqui eles vão ou se somar ou se subtrair, né? Você ia ter adição e subtração do vetor, dependendo da direção aqui que você escolhesse, tá? Então, na verdade, ó, o que ia acontecer é isso aqui, ó. As linhas elas iam sempre nascer da positiva e morrer na negativa, né? Aí aqui, ó, elas iam fazer isso. É claro que no livro, aí vocês vão ver essas linhas desenhadas mais bonitinhas, né? Aqui eu não tenho tanta precisão. Então era isso que ia acontecer. Eu vou apagar isso aqui para ficar mais bonito. Ok? Então é isso que ia acontecer. Tá? Você tem uma carga positiva e uma negativa. As linhas elas nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Tá? E aí se eu quiser saber, ó, utilizando lá a representação que a gente, as propriedades da linha de campo, para qualquer ponto aqui, se eu quiser saber o campo elétrico, ó, é só escolher ó, uma reta tangente, né? Se eu pegar aqui nesse ponto, ela sempre vai estar tangente à curva, né? Se eu pegar aqui, ó, ela sempre vai estar tangente, tá vendo? Que seria aqui o campo elétrico, o vetor campo elétrico. Tá? E aí, na verdade, a representação do campo elétrico por linhas de campo, você não perde nenhuma informação. Você sempre pode fazer esse link, né? Escolhendo as linhas de campo e se eu desejar saber onde é que está o vetor campo elétrico, ele sempre está numa reta tangente aqui no ponto que eu quero saber. Tá? Ok? Aí você pode também fazer para duas cargas de mesmo sinal. Para duas cargas de mesmo sinal, por exemplo, uma mais aqui e outra mais, essas linhas elas vão fazer isso. Né? Elas vão divergir assim. Tá muito bem feitinho aqui, não, mas vocês verem aí no livro. Por que elas vão divergir assim? Porque, ó, aqui, ó, num ponto que você escolher, por exemplo, aqui, ó, entre elas, o campo sempre vai estar se somando, ó. A carga positiva gera um campo de afastamento e a negativa de aproximação. Então, os dois vetores vão somar. Aqui, ó, se eu pegar um ponto aqui, essa gera de afastamento e essa aqui também é gerar de afastamento. Então, a tendência aqui é cancelar os campos, né? Por isso que eu tenho as linhas aqui, por exemplo, no ponto médio entre elas, né? Não vai existir nenhuma linha, né? Essas linhas vão divergir aqui, ó. Divergir, né? Mas você pode... Você tem aqui vamos dizer, um limite, né? Que esse ponto aqui estaria no meio, né? O ponto em que o campo elétrico é nulo. Tá? Que não teria nenhuma linha de campo. Tá?
Ok? Então, com todas essas informações, dá para a gente agora definir o que seria fluxo elétrico. Tá? A gente está construindo os elementos para enunciar a lei de Gauss. Né? A gente tem que definir essas coisas aí. Tá? Então, o que seria fluxo elétrico? Na verdade, antes disso, eu vou definir o que é fluxo de uma maneira geral. Tá? Se você lembrar lá por exemplo, da mecânica de fluidos, hidrostática, não é? Deixa eu pegar aqui uma superfície aqui. Vou pegar essa azulzinha aqui, né? Então vou desenhar aqui um retângulozinho. Vou fazer no meio de lado assim. Na verdade eu queria fazer ele mais tipo acho que não tem como, não, né? Fazer mais de perspectiva assim. Eu queria puxar as pontinhas dele aqui e fazer, né? Acho que não tem como, não. Fazer assim. Fazer assim. Acho que não. Fazer meio de perspectiva. Acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou desenhar um retângulo aqui melhor. Porque eu quero dar um efeito aqui de 3 dimensões, né? Eu mudei de novo o programa que eu estou usando aqui, então eu ainda não sei usar essas formas direitinho. Vou fazer um retângulozinho, eu queria fazer isso aqui, meio de ladinho assim, para dar uma ideia de profundidade. Deixa eu apagar esse pedacinho. Então, o que seria fluxo de uma maneira geral? Tá? Então, suponha que você tem aqui um campo qualquer. Tá? Não precisa ser campo elétrico. Você pode ter, por exemplo, um campo de velocidade. Aqui, ó. Um campo que está fazendo isso aqui. Ó. Ele está vindo nessa direção aqui. Ó, ele está entrando nessa superfície retangular aqui. Aí que eu fiz assim de perspectiva. Tá? Vou fazer um aqui embaixo. Tá? Na verdade é uma área arbitrária. Tá? Vou dar aqui a direção das linhas de campo. Então suponha que V represente um campo de velocidades. Velocidades. Ok? Para cada ponto aqui, esse meu campo pode ser uniforme, ou seja, V pode ser constante aqui, né, em cada ponto, ou ele pode variar, a velocidade pode variar, em cada ponto aqui o V pode mudar também. Tá? E esse meu azulzinho aqui é uma superfície aberta de área A. A área dessa superfície é A. A área é aberta, né? Aberta. Tá?
Então, um exemplo de campo de velocidades aqui, eu posso ter, por exemplo, um fluido escoando. Tá? Por exemplo, a água escoando e atravessando aqui uma superfície. Tá? Então, se eu pegar aqui ó, um ponto aqui dessa superfície, por exemplo, aqui, ponto qualquer, pegar esse ponto aqui, ó. Então eu vou ter, se eu traçar uma tangente aqui, ó, eu vou aproveitar essa setinha e já vou dizer que nesse ponto aqui, ó, o meu V está exatamente aqui em cima, né? O meu vetor V. Tá? Que é uma tangente e aí o vetor está em cima exatamente dessa linha. Tá? Deixa eu fazer ele aqui mais embaixo, esse nomezinho aqui, ó. Vou fazer aqui o V. Tá? E aí eu vou pegar outro vetor aqui, que eu vou chamar de vetor área. Então, se você pegar qualquer representação de área, a gente sempre representa uma área por um vetor vetor área, e esse vetor área ó, ele é sempre perpendicular à superfície aqui. Tá? Se vocês lembrarem, a própria definição de produto vetorial diz que se você fizer o produto vetorial de um vetor com o outro, né, a representação geométrica deles sempre é a área formada por eles. Tá? Então, toda vez que você tiver uma área, você pode revisar isso lá na parte de cálculo vetorial. Tá? Se você tiver uma área aqui aberta, você pode representar sempre essa área por um vetor que aponta perpendicularmente à superfície. Então, esse vetorzinho preto aqui, o vetor área, ele está fazendo 90 graus com a própria área, com a superfície aqui. Tá? E aí, ó, o ângulo entre o V e o A, eu vou chamar de θ. Vou chamar aqui de θ. Tá? E aí, o que seria o meu fluxo? Nesse caso, o meu fluxo é volumétrico. Vou chamar de φ. Meu fluxo volumétrico vai ser simplesmente quem? O produto escalar de V com A. Né? Ou seja, V escalar A. Tá? Agora, claro, isso aqui só é válido, né, se V for uniforme. Tá? Se V for constante nessa área. Tá? Se V for constante. V é constante. Tá? Eu vou pegar o caso mais simples. Se ele não for constante, eu teria que integrar ele aqui, ó, somar cada pedacinho aqui com a área. É o que eu vou fazer para o caso da área fechada. Tá? Que aí vai permitir que a gente defina a lei de Gauss. Tá? Então eu vou começar com o caso mais simples, para a gente entender aqui. Tá? Que seria o quê? V, módulo do V, né? Módulo de A, cosseno θ. θ é o ângulo entre eles. Tá? É assim que você calcularia o fluxo volumétrico. Por que eu chamo de fluxo volumétrico? Porque a unidade aqui de fluxo ó, vai ser o quê? Ó? Velocidade, qual a unidade de velocidade no SI? Vamos dizer, metros por segundo. E área é medida em quê? Metro quadrado. Né? O cosseno de θ é adimensional. Tá? Então aqui eu vou ter metro cúbico por segundo. Metro cúbico é volume, não é? No SI. Então isso aqui vai ter unidade de volume por tempo.
Então, por exemplo, se isso aqui for água escoando aqui, ó, você pegar aqui um recipiente e marcar uma área aqui, para você calcular a vazão, né, que a gente chama de vazão, que é o fluxo volumétrico, né? Eu poderia chamar de vazão. Basta você fazer o quê? Você conseguir calcular essa área aqui, sobre essa área, e calcular a velocidade de escoamento do fluido. E aí vai lhe dar o quanto de volume, nesse caso aqui, está saindo por unidade de tempo, que a gente chama de vazão. Né? Quantos litros por segundo, ou quantos metros por segundo de água está saindo aqui dessa superfície. Ok? A gente também tem, por exemplo, a vazão mássica. A gente chama de RM. Seria a vazão mássica. Seria o quanto de massa está escoando aqui por unidade de tempo. Então, é simplesmente você multiplicar isso aqui pela densidade do fluido. Né? Vai ser Rho V escalar. Se você fizer análise dimensional aqui, ó, você vai ver que a unidade de medida aqui é RM, vai ser massa por tempo. Tá? Seria a vazão máxima. Tá? Ok? Então, isso vale não só para um campo de velocidade, para qualquer campo que você tiver. É uma definição geral. Tá? E aí, a gente vai chegar agora no fluxo elétrico. Tá? Isso aqui vale também, ó, se o meu campo aqui for um campo elétrico, qualquer. Tá? E aqui, ó, substituiria o V por E, tá? Que é o que a gente vai fazer. Só que a gente não vai fazer para essa área aberta. Essa área está aberta. A gente vai fazer isso para uma área fechada. Tá? E vai generalizar. Tá? Nesse caso aqui, eu usei o caso mais simples, que é o campo constante. Né? Ele não varia com a área aqui. Mas, em geral, a gente pode ter um campo variável. Por exemplo, a gente viu o caso da partícula pontual, que seria um campo variável, né? Ou uma distribuição arbitrária, né? Qualquer. Em geral, você pode ter um campo que varie com a área. Com a área que você tem. Em geral. Agora, vou gerar aqui mais um. Então, que seria, né, o fluxo elétrico. Que eu vou chamar de FIE. Então, suponha agora que você tenha não uma área aberta, mas uma área fechada. Tá? Eu vou desenhar aqui uma superfície arbitrária qualquer. Tá? Um objeto volumétrico qualquer. Tá? E aí, quando eu tenho essa área fechada, geralmente eu chamo de superfície gaussiana. Tá? Ela é fechada. Não é? Como se você pegasse um pano estirado e fechasse ele, né? Unisse as pontas e conseguisse fazer uma área fechada. Né? Deixa eu ver aqui quanto tempo de aula a gente tem. Já. Muito tempo ali. E aí, qual é o meu objetivo aqui? Tá? Suponha que eu tenho um campo elétrico aí que está passando nessa área. Vou fazer ele de vermelho aqui. Suponha que eu tenho um campo elétrico aqui, ó, que tá passando aqui. Ó.
outro vem aqui, aqui, sai aqui, e por aí vai. Eu desenhei só algumas linhas, né? Na verdade são infinitas linhas. Ok? Que é o campo elétrico. As linhas de campo elétrico. E aí como é que eu faço agora? Como é que eu faço? A gente vai fazer exatamente como a gente fez, a ideia é a mesma, né? Do que a gente fez para calcular o campo elétrico de uma distribuição contínua. O que é que eu faço aqui? Eu pego um pedacinho aqui, um quadradinho aqui, vou chamar de ΔA. Né? Esse quadradinho aqui, ó, eu chamo de ΔA, uma pequena área aqui da superfície. Tá? Aí eu vou ampliar aqui o desenho. Tá? Vou ampliar o desenho dessa área aqui. Então, se eu ampliar aqui, ó, os quadradinhos agora vai ser grande. Ok? Aí eu vou desenhar o meu campo elétrico. Ó. O meu campo elétrico ele está, vamos dizer, fazendo isso aqui, né? Descendo. Ó. Né? Desenhar aqui meu vetor campo elétrico é. E lembra, como é que eu represento uma área? Eu represento ela por um vetor área. E esse vetor, ele sai daqui e é uma retinha que faz 90 graus com a superfície aqui. Tá? Vou chamar aqui de vetor ΔA. ΔA vetor. Tá? Isso aqui é a minha áreazinha ΔA, não é? Um pedacinho aí da superfície que está fechada. Tá? E, obviamente aqui, eu escolhi esse ΔA bem pequeno. É muito pequeno. Uma área muito pequena. De maneira ó, que se essa superfície for encurvada, né, essa minha área é tão pequena, né, que eu peguei ela da superfície, mas ela é tão pequena que mesmo a superfície curvada, essa área é praticamente plana. Então eu posso aproximar, como ela é muito pequena, para uma superfície plana. Ok? Então é um plano, né? Uma superfície plana. Tá? E aí, ó, se ela é plana, esse meu Ezinho aqui, ó, ele é praticamente constante nesse plano que eu peguei aqui. Então, se eu pegar, como isso aqui é muito pequenininha, né? Quando eu digo pequena, é pequena mesmo de verdade. Né? Se fosse olhar o olho nu, você não conseguiria distinguir isso aqui de um ponto. Tá? De maneira que se você pegar o campo elétrico nessa superfície bem pequena, ele é praticamente constante nessa área aqui. Tá? E aí, qual é a ideia? A ideia aqui é fazer o quê? É somar, né? Já que eu sei um fluxo de uma superfície, que eu acabei de mostrar aqui anteriormente, ó, eu acabei de mostrar aqui como é que calculo o fluxo de uma superfície, tá? Eu vou usar essa relação para mostrar, para calcular o campo de toda essa superfície aqui. Então, basta inicialmente eu somar a contribuição de cada quadradinho desse aqui. Ok? Então, vou chamar aqui de o que seria um fluxo provisório. Simplesmente o fluxo elétrico é você somar, vou colocar aqui uma somatória, para dizer que é uma soma discreta. Você vai contar 1, quadradinho 2, aí pega outro daqui, ó, 3, 4, vai somando isso, ó.
tem esse lado e tem um lado de lá, né? Porque isso é uma área fechada, né? Ela encerra aqui, essa superfície fechada encerra um volume. Então eu vou somando aqui, ó, todos os pedacinhos aqui, aí vou arrodeando aqui, ó, nos limites e somo a parte de trás também. Tá? De maneira, ó, que o meu fluxo provisório, né, vai ser E escalar ΔA. Tá? Vai ser E escalar ΔA. Então, ó, possa ser que eu tenha... ó, vai ter hora aqui que vai estar bonitinho assim, ó, e o E e o ΔA, eles apontam na mesma direção, vamos dizer assim, se você pegar aqui o ângulo, ó, esse ângulo θ, né? Lembra que E escalar de ΔA vai ser E ΔA vezes cosseno de θ. Então aqui, ó, a gente vai ter um fluxo positivo. Tá? Nesse caso aqui eu vou ter um fluxo positivo. Tá? Porque o cosseno de θ vai me dar um número positivo. Mas vai ter situação, por exemplo, do outro lado, tá? Se você virar essa figurinha do outro lado, você pode ter uma situação em que a área vai estar para cá e o campo vai estar para trás, né, do outro lado. Aí você vai ter um fluxo negativo, ok? De maneira que o fluxo total vai ser a soma de cada fluxo dele, positivo e negativo. Tem uma hora que vai ser nulo, possa ser que seja nulo, ou seja, o que seria um fluxo nulo? Quando o cosseno de θ for 90. Ou seja, quando a área, tipo, você pegar uma área assim e o campo fizer 90 graus com essa área. Então, você vai ter um fluxo nulo. Tá? Ok? Então, resumindo aqui, você pode ter um fluxo positivo, que é um cosseno de θ maior que zero. Né? Você pode ter um fluxo negativo, quando o cosseno de θ menor que zero. E você pode ter um fluxo nulo, quando o cosseno de θ for zero. Que seria aqui θ 90 graus, né? Tá? Ok? Aqui, ó, um cosseno de θ positivo é quando o θ vai até próximo de... Quando o θ estiver aqui, ó, entre... θ estiver entre 0 e 180, né? Então, 0 menor que θ, menor que 180. Menor ou igual, né? Porque cosseno de 0 é 1. E aqui, quando for 180, vai ser menos 1. Né? E aqui o restante, né? Do círculo trigonométrico. Tá? Quando o θ tiver menor que 360, menor que 180. Tá? E aqui menor ou igual, né? Quando for 180 vai dar menos 1. Tá? Ok, então aqui meu fluxo provisório é esse. Tá? É a somatória discreta de E escalar ΔA. Tá? Só que, ó, se vocês observarem, se eu escolher esses quadradinhos um pouco grandinhos, quando eu for encurvando aqui a minha superfície, quando eu for somando, eu vou perder a área, concorda? Se eu pegar um quadradinho aqui, ó, e for arrodeando, ó, vai sobrar uma áreazinha aqui, ó, para fora que não vai pegar na superfície, né? Então, qual é a ideia? Né? É a mesma ideia do cálculo diferencial, né? A ideia é você somar isso aqui, tomar o limite de você fazer esse quadradinho cada vez menor, bem pequenininho. Tá? Se você fizer ele bem pequenininho, quando você arrodear aqui, você vai praticamente, né? Você vai tender a pegar essa dobra que você fez aí, essa superfície aí, né? E somar com mais eficiência, né? Ou seja, se eu fizer isso, na verdade eu vou estar somando infinitos quadradinhos, né? Bem pequenos. Tá? Ou seja, tomar o limite, né? Se eu fizer isso aqui bem pequeno, essa área vai tender a quê? A área vai tender a zero.
né? Que significa eu somar infinitos quadradinhos de E escalar ΔA. E na verdade, ó, esse limite é o quê? Quando você faz o limite dessa soma aqui, na verdade, esse limite vai se tornar uma integral. Então, o fluxo elétrico vai ser simplesmente a integral. Essa integral vai ser numa superfície fechada, por isso que essa bolinha aqui no meio, de quem? De E. Escalar, o meu ΔA agora virou uma área diferencial, né? Bem pequenininha, né? Menor ainda que ΔA. Eu vou exagerar aqui, né? E chamar dA disso aqui, ó. Vetor, né? Vetor. dA, vetor. Então, dA é um quadradinho muito, muito menor do que o ΔA que eu escolhi aqui. E é isso aqui, ó, pessoal, a fórmula correta que calcula o fluxo elétrico. Em que? Numa superfície fechada, né? O próprio sinal aqui, ó, do círculo da integral está dizendo isso. Tá? É escalar dA. Tá? Então, você soma todos os produtos escalares aqui, ó, né? E é escalar dA e soma tudo na superfície fechada. Tá? É claro que vocês vão ver nos exercícios que as superfícies, quando tem simetria, essa integral fica bem fácil de ser resolvida. Tá? Vocês vão ver isso nos exercícios. Tá? Ok? Qual é a unidade aqui, ó? Se você pegar no SI, o que seria a unidade de fluxo elétrico? No SI, a unidade de fluxo. Ó, o campo elétrico é medido em quê? Em Newton por Coulomb. E a área, metro quadrado. Então fica Newton, metro quadrado por Coulomb. Tá? Ok? Uma consequência que dessa equação é o seguinte. Tá? Como ela é uma área fechada, tá? Então eu acho que eu vou gerar aqui outra página. Então você pode ter, ó, 3 situações aqui, ó. Eu vou desenhar aqui. Você pode ter 3 situações. Vou pegar aqui 3 áreas aqui, 3 superfícies gaussianas, tá? Você pode ter o que seria um fluxo positivo. O que seria um fluxo positivo? Seria isso aqui, ó. Você ter linhas, ó, que saem. Vou fazer de vermelho aqui. Linhas que saem. Tá? Isso aqui seria, eu chamo de fluxo positivo. Ou seja, quando você fizer toda aquela soma, tá? Somar todas as contribuições de todas as áreas e der positivo, significa que o número de linhas que sai, você tem uma quantidade positiva do número de linhas que está saindo. Tá? Okay. O que seria um fluxo negativo? Fluxo negativo seria o contrário, né? Seria isso aqui, ó.
você teria um número de linhas entrando, né? Um número líquido de linhas entrando na superfície, tá? Então, aqui seria linhas entrando, né? Aqui teria linhas saindo. Tá? E qual é a situação que você teria um fluxo nulo? Fluxo elétrico, né? Estou chamando de FIE. Você teria um fluxo nulo. Fluxo nulo seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Um fluxo nulo seria o quê? O número de linhas que entra vai ser o número de linhas que sai. Né? Ou seja, quando você somasse o que sai e o que entra, dá zero. Né? Isso aí seria um fluxo nulo. Né? Então, nota, essas linhas de campo elétrico, né, você pode ter campo elétrico, mas pode ter fluxo nulo. Não significa que o fato de existir campo elétrico, você necessariamente vai ter um fluxo líquido. Né? Por quê? Ó? E aí já vai puxar a discussão da lei de Gauss. Tá? Já vou puxar, já começar a discussão da lei de Gauss. Tá? Porque se você pegar, vamos voltar aqui a equação do fluxo elétrico que a gente definiu, né? Sei o que? A integral fechada de E escalada em A. Né? Lembra que eu disse a você que vocês que o campo ele depende da densidade de linhas? Ou seja, você pegar uma região e quer saber a intensidade do campo, ela é mais intensa quando as linhas estão mais juntas, né? Quando estão mais afastadas, o campo é mais fraco. Tá? Então, a gente viu que o campo é proporcional a linhas por área. Não é verdade? Então, linhas por área, aqui é a área, né? Multiplicado por área, vai dar o quê? Vai ser proporcional ao número de linhas. O que quer dizer isso? Que, na verdade, o fluxo ele mede a quantidade de linhas. Um fluxo grande, ou seja, positivo, ó, significa que você tem muitas linhas, né, em uma dada superfície. Um fluxo pequeno, mais negativo, na verdade um fluxo grande positivo é isso, e um grande negativo, você tem um grande número de linhas mais entrando na superfície. Tá? E aí um fluxo nulo, ó, você tem, na verdade, um número de linhas, mas se você contar aqui ó, o número de linhas que entra para essa região e o número de linhas que sai, ó, quando você faz uma menos a outra, vai dar zero. Né? Isso aqui anula. Né? Porque aí, como eu lhe disse, ó, por que é nulo aqui? Ó? Se você, por exemplo, pegar essas três linhas, né? Se você escolher um vetor área aqui, por exemplo, desse lado, ó, vamos supor que isso aqui é um lado e aqui está saindo do outro. Ó. O vetor área aqui desse lado, ó, ele está apontando para cá, tá vendo? Ele sempre aponta para fora da superfície. Já desse lado aqui, ó, um vetor área, ele aponta para cá, ó. Ok? Aponta para cá, um vetor área. Então aqui, ó, teria um fluxo negativo, né? Porque ó, o cosseno de 180 é menos 1. Né? Então fica E dA cosseno de 180 vai ser negativo. E aqui eu vou ter um fluxo positivo. Então se você pegar a mesma área aqui e o mesmo campo, o fluxo dessa linha aqui vai anular essa. Tá vendo?
Aí se você pegar o dessa aqui, ó, vai anular essa, e o dessa vai anular essa aqui, ó. Então, o resultado líquido desse é que você vai ter um campo nulo, um fluxo nulo. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, o fluxo é proporcional ao número de linhas. Tá? Então, esse é um resultado importante. Outra observação que a gente pode fazer é que a gente já mostrou no início da discussão. Outra observação é o seguinte, é que isso aqui sugere também que o fluxo seja uma medida de carga, ou seja, seja proporcional à carga, concorda? Porque o que foi que eu disse no começo? Eu disse o seguinte, ó, se eu dobrar a carga, eu dobro o número de linhas. Tá? Se eu triplicar a carga, eu triplico o número de linhas. Tá? Então é intuitivo eu dizer que o número de linhas depende da carga. A gente fez para o exemplo da carga pontual. Então é interessante também dizer que o fluxo elétrico é uma medida de carga que está no interior dessa superfície gaussiana. Então é uma medida de carga no interior da superfície gaussiana. Tá? Já que a carga, ó, então significa o quê? Que o fluxo é proporcional à carga, né? A gente viu aqui, ó, que o fluxo é proporcional a linhas, né? E nesse caso as linhas são proporcionais à carga. Então o fluxo é proporcional à carga. Foi isso aqui que eu quis dizer. Tá? E aí, ó, isso aqui na verdade é o que a gente vai chamar de lei de Gauss. Ó, por quê? Porque eu vou transformar essa proporcionalidade numa igualdade. Tá? Ou seja, vou adicionar uma página aqui. Então, foi que eu disse a vocês que o fluxo é proporcional aqui, a carga que está dentro daquela superfície. Tá? Eu transformar isso aqui numa proporcionalidade, numa igualdade, eu adiciono uma constante de integração. Na verdade, o fluxo, essa constante de integração, para eu ajustar aqui as dimensões, né? Para que uma dimensão de um lado seja igual ao outro, eu adiciono uma constante de proporcionalidade denominada permissividade elétrica. Né? Então é isso aqui, ó. Isso é o que a gente chama de lei de Gauss. O que é que a lei de Gauss relaciona? Relaciona o fluxo numa superfície com a carga que está envolvida na superfície. A carga líquida. Quando eu digo líquida, significa o quê? Que eu somo todas as cargas, eu posso ter 5 cargas, 10 cargas, mas quando eu somar todas, isso vai me dar a carga líquida. Eu posso até chamar isso aqui de carga envolvida. Tá? Fica melhor, né? QENV. Carga envolvida pela superfície gaussiana. Tá? Ou a gente usa mais assim, expressando aqui o fluxo, né? O fluxo é integral de E escalar dA, não é verdade? Igual a Q sobre epsilon zero. Né? A lei de Gauss também é isso aqui. Então veja o poder disso aqui. Tá? O poder disso aqui. Ó. Então lembra, tem uma superfície gaussiana. Tá? E eu vou colocar aqui no interior dela uma carga líquida. Tá? Que é uma carga envolvida. Tá? O que essa equação está me dizendo é que não importa a distribuição que você tem aqui, não importa a superfície, ela pode ser o mais complicado possível. Tá? Mas o que ela quer me dizer é o seguinte, é que o fluxo aqui, o fluxo dessa superfície, né, o que essa equação está querendo dizer, é simplesmente você dividir a carga envolvida por uma constante.
Tá? E aí, você não precisa, se você souber o lado direito dessa equação, você não precisa saber como resolver essa integral. Tá? Okay? E isso fica muito mais fácil se você tiver superfície. Por exemplo, caso você não conheça a carga envolvida, você quiser fazer o caminho contrário, quiser descobrir a carga envolvida na superfície, basta você calcular essa integral. Se for uma situação de simetria, essa integral é bem fácil de resolver. Né? Em 2 linhas você resolve. Tá? E você não precisa estar fazendo como a gente fez anteriormente. Mas escolher um elemento de área e fazer toda aquela continha que a gente fez. Tá? Okay? Outra observação que a gente tem que fazer Outra observação que a gente tem que fazer é o seguinte. Esse campo elétrico aqui, tá? Por mais que a carga envolvida seja apenas a envolvida pela superfície gaussiana, esse campo elétrico aqui, ó, é o campo elétrico de todas as cargas que estão por aqui, ó, um Q1 que está aqui, Q2. Até porque, ó, se você escolher pontos aqui da superfície gaussiana, né, essa carga aqui, ó, ela tá gerando um campo aqui. Essa aqui também, ó, tá gerando um campo aqui, tá? Então, o campo que está aqui é de todas as cargas, as que estão dentro, né? Se tiver outra carga aqui, Q3, Q4, tá? As que estão aqui dentro e as que estão fora, tá? Mas por que é que o resultado só depende da carga envolvida na superfície? Tá? É porque, ó, é o que eu mostrei anteriormente. Ó, tá? Se você pegar o campo elétrico aqui gerado por essa carga Q1, por exemplo, tá? Ela vai gerar uma linha que entra e que sai. Ó. Essa 2 aqui, ó, vai gerar um campo aqui que está entrando e está saindo do outro lado. Né? Uma linha que entra e uma linha que sai. Né? Várias linhas, N linhas. De maneira que se você somar o fluxo de Q1 e Q2, vai ser nulo. Né? O fluxo vai ser nulo. Tá? De maneira que o único fluxo que vai contar é as que estão aqui dentro da superfície gaussiana. Lembra? Vou voltar aqui, ó. Olha aqui a situação que eu tenho um fluxo nulo, né? Isso aqui, ó, pode ser uma distribuição que está aqui fora que está gerando essas linhas de campo vermelho aqui, ó. Se você observar, as linhas que entram são as linhas que saem. Né? Aqui não, aqui é diferente, ó. Essas linhas sugerem claramente que você tem uma carga envolvida aqui na superfície líquida. Tá? Então, sempre ter cuidado com essa observação aqui. Tá? E, deixa eu ver aqui o tempo que eu tenho. Então, dá para a gente finalizar aqui a discussão dessa primeira parte, que é a questão da lei de Coulomb e a lei de Gauss. Tá? E aí é interessante, né? Já que a gente está propondo uma ferramenta nova, saber se os resultados são coerentes com a lei mais fundamental, que é a lei de Coulomb. Né? A lei de Coulomb é a lei mais fundamental. Né? Ela é testada, né, experimentalmente, foi observada empiricamente, a lei de Coulomb. E aí, como a gente está propondo uma ferramenta nova, é necessário a gente mostrar que eu posso, a partir da lei de Gauss, chegar na lei de Coulomb. Então, se eu fizer isso, tá,
eu estou dizendo que utilizar a lei de Coulomb e a lei de Gauss é a mesma coisa, né? Eu não estou perdendo nenhum rigor, né? Não estou perdendo nenhum rigor científico, físico, tá? E é isso que a gente vai fazer. Bom, eu vou pegar aqui o exemplo mais simples. No entanto, esse resultado vai servir para qualquer distribuição que você tiver. Tá? Por extensão, a gente pode mostrar isso aí. Tá? Então, vou pegar aqui o caso mais simples, que é uma carga pontual, né, positiva. Tá? E aí, obviamente, a minha pergunta é: qual é o campo elétrico gerado aqui no ponto P? Tá? Que está a uma certa distância aqui, que eu vou chamar de R, desse ponto, distância R. A lei de Coulomb diz que o meu E aponta para fora, né, radialmente para fora, e mede isso aqui, ó, 1 sobre 4πε0 e sobre R quadrado é chapéu. Né? Esse é chapéu, um vetorzinho que está apontando para cá, né? Saindo aqui na direção de R. Tá? Ok, então a pergunta é: se eu aplicar a lei de Gauss a esse problema, eu obtenho o mesmo resultado da lei de Coulomb? É isso que a gente está querendo provar. E aí, o primeiro passo é o quê? Lembra que eu tenho que calcular essa integral, né, do fluxo. A lei de Gauss é o quê? A lei de Gauss é integral de E escalar dA vai ser igual à carga envolvida. Isso aqui é uma carga Q, né, positiva. Vai ser igual à carga envolvida dividido por ε0. Tá? E aí, o primeiro passo que você faz é o quê? Você tem que aproveitar a simetria do problema. O que é que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o campo de uma carga pontual é um campo radial, né? Ele sai aqui em todas as direções, né? Como se fosse uma esfera, né? Uma esfera de vetores que sai do mesmo ponto. E aí você tem que ter essa percepção de que se eu escolher uma superfície adequada, eu resolvo essa minha integral de uma maneira bem mais simples. Tá? E aí, nesse caso, para eu resolver essa integral de maneira bem simples, por exemplo, eu tenho que escolher uma superfície em que, se eu fizer o produto escalar de E com dA, isso aqui seja constante. Por exemplo, o campo seja constante e possa sair da integral. Tá? Então, qual é a superfície que eu tenho que escolher? Então, eu já dei praticamente o resultado, a resposta ao problema. Né? Então, a superfície que eu tenho que escolher é uma superfície esférica. Tá? Aqui eu vou desenhar um círculo, obviamente, mas isso é uma esfera fechada. Desenhar aqui é uma esfera fechada. Deixa eu aumentar aqui. Como aumentar aqui na diagonal? Tem que ser maior, né? Então eu vou colocar ela no centro aqui dessa esfera. Ó. Vou fazer ela de outra cor. Né? Vou fazer outra. Acho que ela ainda fica um pouquinho maior aqui. Então suponha que Q está aqui no centro dessa esfera. Isso aqui não é um círculo, é uma esfera, tá? Uma esfera, né, cheinha.
que é a minha superfície gaussiana que eu escolho. Tá? Eu escolhi uma superfície gaussiana esférica. De maneira que, se eu pegar aqui um ponto da superfície da esfera, né, dessa casca, vamos dizer, dessa casca esférica, vou pegar aqui uma areazinha, ó. Se eu pegar uma areazinha aqui, ó, pequenininha, né? Lembra, minha área sempre vai apontar aqui, ó, fazendo 90 graus, né, com a superfície. Então, nesse caso aqui, ó, minha área ela aponta na direção do vetor R, né? Se eu chamasse aqui de vetor R, que é o raio da esfera, essa área aqui ela vai na direção radial, tá vendo? Chamado meu vetor dA. E como é o campo elétrico? Deixa eu fazer de azul. O campo elétrico. Lembra que o campo de uma carga pontual é radial? Também. Então, ó, aqui, ó, nesse ponto da esfera, ó, o meu campo elétrico ele também vai apontar para cá. Ó. É um ponto. Se você pegar qualquer ponto da esfera, o campo elétrico e o vetor área, ó, eles sempre vão apontar na mesma direção e no mesmo sentido. Ó, se você pegar qualquer quadradinho aqui que você quiser, ó, da esfera. Ó. De maneira ó, que agora ficou fácil. Ó. Vamos aplicar aqui a lei de Gauss. Essa área é fechada. Então eu tenho que somar isso aqui para toda a esfera. Tá? Se eu pegar para toda a esfera, ó, isso aqui sempre vai acontecer. Tá? Então vai ficar integral E escalar dA, vai ser E dA cosseno θ igual. Qual é a carga envolvida na superfície? Q sobre ε0. Olha só, lembra que eles são paralelos, né? Então, o ângulo entre eles aqui, o meu vai ser o cosseno de quanto aqui? Cosseno de 0 igual a 1. Então, isso aqui já vai dar 1, né? Ó, isso aqui é uma integral na área, tá? Essa área aqui é fechada, né? Note aqui, ó, que E e dA, ó, o campo elétrico aqui nesse pedacinho da área, ele não varia com a área. Se você pegar qualquer ponto aqui da superfície, ó, o meu campo elétrico, ó, ele sempre vai ser E, vai ser o mesmo. Por quê? Porque eu não estou a distância R, né? Então, lembra, o campo ele varia com o inverso do quadrado da distância. Então, qualquer ponto nessa superfície aqui de raio R, o meu campo elétrico ele vai ter o mesmo tamanho, a mesma intensidade. Ou seja, para qualquer ponto aqui da superfície, o meu campo ele não depende da área. Tá? O meu campo ele só vai depender da distância radial. Não é um campo radial. Mas aqui, ó, a superfície da esfera, todo mundo está no mesmo raio. Tá? Então, todo ponto aqui está no mesmo raio, então todo ponto, o valor do campo elétrico é o mesmo. Então, o E ó, não depende da área, ele sai aqui da integral e fica simplesmente a integral de dA, que é igual a Q sobre ε0. Agora ficou fácil. Ó. O que significa eu integrar nessa superfície aqui esférica fechada dA? Significa que eu vou somar todos os pedacinhos aqui da área, né? Então, se eu somar todos os pedacinhos da área aqui, vai dar a área total disso aqui, né? Então, essa integral simplesmente vai ser igual à área, né, da esfera, a área externa, né, a área da superfície da esfera, que é quem? 4πr², né? Isso aí vocês sabem. Tá? Que é a área da superfície esférica. De maneira ó, que eu vou ficar com E que multiplica 4πr² igual a Q sobre ε0. Ou seja, o meu E vai ser quem? 1 sobre 4πr², na verdade Q, deixa eu apagar aqui, Q
Q, né, ó, Q sobre 4πε0, 1 sobre R quadrado. Tá? Ó, isso é a intensidade do vetor campo elétrico aqui, ó, no ponto R. Então, se eu representar isso aqui como um vetor, né, para deixar igual a esse, ó, vai ficar R igual a 1 sobre 4πε0, Q sobre R quadrado. Ele está apontando para onde? Para o sentido do crescimento, né? De R. R chapéu. E aí, ó, acabei de mostrar a vocês, né, que a lei de Gauss é equivalente à lei de Coulomb. Ou seja, se você utilizar a lei de Gauss para qualquer problema, que eu fiz para o caso mais simples, na verdade você não está perdendo o rigor físico nenhum. Tá? Porque elas são equivalentes, a lei de Coulomb e a lei de Gauss. Tá? E aí, ó, a partir de agora a gente não vai mais ficar remetendo a isso aqui, ó, né? A gente simplesmente vai utilizar a lei de Gauss e aí, ó, a gente vai aplicar, né, para situações em que envolve simetria, geralmente. Tá? Que vai ser muito mais simples de resolver se eu utilizasse diretamente a lei de Coulomb. Tá bom? Ok, então, essa primeira parte aí da aula nós finalizamos. Tá? Vou voltar para cá. Então, aí na primeira parte nós finalizamos, né? E o restante que vamos fazer aí, que é a parte 2 da aula, vai ser simplesmente aplicar a lei de Gauss para simetrias conhecidas. Né? Inicialmente vamos fazer para a simetria planar, tá? Depois para... E aí já obter alguns resultados interessantes, né? Que vai servir, por exemplo, para o estudo de capacitores, tá? Para simetria cilíndrica e para simetria esférica, tá bom? E aí, se sobrar um tempinho da aula, a gente já pode iniciar a parte de potencial elétrico. Tá? Vamos ver aí se sobrar um tempinho aí da parte 2, a gente já inicia a discussão sobre potencial elétrico. Se não, a gente deixa aí para a próxima aula, ok? Então, vamos dar uma pausazinha aí, tomar uma água e voltamos com as aplicações da lei de Gauss. Então, até mais.